Oi de novo. Vamos lá, vamos trazer Vênus. A gente já encontrou Vênus como regente do signo de Touro, a deusa do amor próprio. Veja só, Touro é a segunda etapa da nossa evolução. Em Touro a gente está reconhecendo o nosso corpo, o que a gente gosta e o que nos dá prazer. E quando a gente encontra Vênus como regente de Touro, a gente vê a deusa unicamente voltada para a satisfação pessoal. Então, em Touro, Vênus está preocupada com os prazeres, com o bem-estar, com a beleza física, com o contato com a natureza. Ela não está preocupada com relações, mas ela também fala de relacionamentos. Portanto, aqui a gente já começa a entender que, para viver um relacionamento, primeiro a gente precisa do amor próprio. Em teoria, isso é muito mais fácil, mas na prática, a gente vai vendo o que a gente precisa equilibrar, Libra, dentro dos relacionamentos. Os relacionamentos vão servir como espelho para poder a gente conhecer o que a gente não conhecia sobre nós mesmos. Então vamos lá. Então Vênus continua sendo a deusa do amor próprio. Porém, vamos ilustrar. Quando ela se encontra na face de Libra, ela está buscando as relações. Ela está buscando os prazeres também, mas a nível relacional. Ela quer se dividir, ela quer se compartilhar. Por a gente estar falando de uma deusa, de um arquétipo, a gente está falando de uma questão inerente ao ser humano. Então, todo ser humano, em maior ou menor grau, tem um ímpeto de relacionamentos. Quaisquer tipos de relacionamentos, mas quando a gente fala de relacionamentos, a gente tende a interpretar mais como relacionamentos íntimos, né? Casamento, por exemplo. Vênus era uma deusa que ela buscava, além dos prazeres carnais, ela também escolhia com quem ela se relacionava. Ela se sentia e se observava conectada com a natureza, portanto, ela queria compartilhar isso com outras pessoas também. Então, ela escolhia o parceiro ou a parceira com quem ela gostaria de se relacionar e se relacionava. Ali ela buscava os prazeres, ao mesmo tempo que ela buscava a troca. Ela também estava trocando com outra pessoa. Vênus, por se tratar de uma deusa, era fiel apenas a si mesma. Então ela buscava toda essa integração com outras pessoas, mas ela estava sendo fiel a si mesma. E aí aqui, vamos lá, vamos trazer um tema um tanto curioso. Uma pessoa que vive um relacionamento, onde esse relacionamento já não traz nenhuma troca alquímica para ela mesma, nenhum traço evolutivo, a pessoa vai estar sabotando essa deusa dentro dela. E o que acontece quando a gente sabota um arquétipo? Quando a gente vai contra um arquétipo, contra uma deusa, ela vai se voltar contra a gente. Então, a pessoa que vive um relacionamento, por exemplo, e que vai levando, seja por comodismo, seja por questões sociais ou o que quer que seja, se ela não estiver realmente vivendo uma vida dentro do relacionamento a nível evolutivo, Vênus vai provocar nela a atração por outras pessoas, naturalmente. Mesmo uma pessoa que está num relacionamento duradouro e queira continuar naquele relacionamento, é natural ela se sentir atraída por outras pessoas, porque é como se fosse uma alquimia que atrai essa pessoa. Se você está com alguém, aquela pessoa tem algo a te oferecer. Mas uma outra pessoa também teria algo a te oferecer. Uma outra pessoa também teria, uma outra pessoa também teria. Então aqui a gente entende que os relacionamentos devem ser escolhas racionais. A gente está falando de Libra, do elemento ar. Caso contrário, a gente vai viver sempre na insatisfação. Porque Vênus está voltada para a satisfação evolutiva. Então se ela está num relacionamento em que ela não se sente satisfeita, ela vai buscar isso fora dela mesma. Isso serve para homens ou para mulheres. Portanto, existe a necessidade crucial do desenvolvimento de ambas as duas partes para o relacionamento continuar. Caso contrário, é como se Vênus fosse sabotar a relação dessa pessoa, fazendo com que ela se atraia e até mesmo se envolva com outra pessoa num triângulo amoroso, por exemplo. Claro que não é tão simples, né? Mas é aqui a gente vê a séria necessidade da observação dentro dos relacionamentos, porque estamos aqui num sentido evolutivo, não no sentido de agradar a sociedade ou a família. Claro que as coisas não são tão simples, porque envolvem muitos outros fatores.
Mas relacionamentos que não trazem mais evolução é como se você estivesse desperdiçando o seu tempo de vida. Para poder a gente entender um planeta, a gente tem que entender o signo que ele rege. Para poder a gente entender um signo, a gente tem que entender o planeta do qual rege aquele signo. Assim como a gente entendeu Virgem e Gêmeos como regidos por Mercúrio, onde a nossa mente tem a capacidade de captar informações, de filtrar informações e de aprimorar essas informações. Para poder a gente entender Vênus melhor, a gente tem que entender que ela veio de Touro e veio de Libra. Libra veio de Vênus, Touro veio de Vênus. Então aqui a gente entende que, ao mesmo tempo que o nosso valor pessoal precisa ser garantido por nós mesmos, os nossos relacionamentos também precisam ser considerados como uma parte crucial do nosso desenvolvimento, considerando ao mesmo tempo o nosso alto valor. Em primeiro lugar, o amor próprio, antes de você se abrir para desenvolver qualquer tipo de outro amor. E Vênus, como regente de Libra, gostava de dar festas, por exemplo. Naquelas festas ela gostava de mostrar toda a sua beleza, o seu autocuidado, Touro, ao mesmo tempo que também ela fazia questão da sociabilidade, porém, de certa forma, mascarada. Quando a gente vê festas onde envolvem máscaras, por exemplo, a nível literal, a gente está relacionando diretamente a Libra, porque Libra vai estar buscando a harmonia. Porém, a gente sabe que as coisas não são somente flores. Vênus gostaria que fosse. Vênus gostaria que sempre tudo fosse bonito, belo e justo. A gente busca isso na nossa evolução, mas não funciona dessa forma. Então, Libra é um signo voltado para as máscaras também, por necessidade, não por falsidade. Uma pessoa não precisa conhecer o seu mundo sombrio, o seu mundo interno, a não ser que você queira compartilhar. A gente vai chegar nessa parte do desenvolvimento humano, mas por enquanto Libra e Vênus vai querer manter tudo sob as aparências, pela necessidade da socialização. Um chefe, por exemplo, um amigo que não é tão íntimo, por exemplo, ele não precisa conhecer o seu mundo interno, ele não precisa conhecer as suas dores, a não ser que você queira compartilhar. E as pessoas que não conhecem o nosso trajeto, as nossas dores, elas vão conhecer apenas a superfície. Isso é papel de Vênus. Vênus vai mostrar apenas o que é agradável e o que é belo, principalmente sob a regência de Libra. Vamos manter a ordem, vamos manter o equilíbrio, a harmonia e a beleza das coisas, mesmo sabendo que as coisas não funcionam exatamente assim.